Oi pessoal, eu tô aqui hoje para falar de como se forma um cabeleireiro no Brasil. Normalmente não existe uma graduação formal, não existe um diploma, a gente não tem o curso superior reconhecido aqui no Brasil. Embora nossos ganhos sejam muito bons, seja uma profissão extremamente rentável, a grande dificuldade é que a maioria dos profissionais eles são basicamente autodidatas. O que justifica uma pessoa ser cabeleireiro? Ela não tem uma graduação formal, ela não estudou o terceiro grau ou o curso superior para se tornar cabeleireiro. Então, basicamente, a pessoa comprou uma tesoura, automaticamente ela já pode se autodeclarar a cabeleireira, o que eu acho isso um erro, na verdade. Normalmente eu digo autodidata porque as pessoas elas precisam se guiar, estudar sozinhas mesmo, ir atrás da informação, em busca do conhecimento e do seu próprio desenvolvimento. Isso é um pouco difícil porque a gente não tem todo o material aqui no Brasil de uma forma bem didática e dinâmica para a gente poder se desenvolver de uma forma adequada. O que acontece normalmente na formação profissional é que quem almeja ser cabeleireiro, geralmente se transforma assistente de um outro profissional, de um cabeleireiro, né? E normalmente esse cabeleireiro não tem toda a didática adequada para instruir essa pessoa para se desenvolver. Então o que acontece realmente no nosso país é que as pessoas elas têm habilidade artística, mas elas não têm o conhecimento técnico adequado. E a maioria dos centros técnicos também geralmente são atrelados a marcas, assim, sabe? O que acontece é que as marcas de cosméticos, elas querem fidelizar dentro da própria linha de cosméticos deles, assim, sabe? O que acaba não deixando uma formação muito imparcial também. Esse é um dos problemas que eu vejo também na formação profissional na área da beleza. As coisas que eu observei durante a minha carreira, assim, é que quando o assistente se torna profissional, ele não tem a segurança. Talvez pela falta de um ritual de transição, como é uma formatura, por exemplo, a pessoa coloca a beca e eu acho que dentro do mindset da pessoa, dentro da cabeça da pessoa, ela acaba pensando, agora realmente eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um dentista. O cabeleireiro, como não tem essa transição, talvez falte um pouco disso mesmo, da pessoa realmente acreditar nela mesma, né, na profissão dela, né? Normalmente o profissional também enquanto ele é assistente de um cabeleireiro famoso, ele aprende muito olhando, sabe? Então ele às vezes fica olhando as técnicas e só na parte visual mesmo, assim, eu acho que o aprendizado também ele não é muito efetivo, na verdade, sabe? Então é importante a pessoa ter esse conhecimento teórico, toda essa parte, né, de formação mesmo. O que eu falaria para mim mesmo no começo da minha carreira, né? Eu gosto muito de esportes, assim, e eu faço muita analogia do esporte com a formação profissional, assim, sabe? Porque são técnicas, às vezes são movimentos que a gente aprende no esporte ali então, assim, quando você está iniciando em alguma modalidade, num tênis, por exemplo, ou num futebol, ou qualquer outro esporte que seja, os movimentos que você aprende no começo da sua jornada ali de atleta é o movimento que você vai executar durante a sua prática do esporte o resto da sua vida. Então, assim, na formação profissional é muito importante você se esmerar em aprender técnicas muito boas, assim, que você vai acabar reproduzindo de uma forma involuntária esses movimentos pelo resto da sua vida. Às vezes o jeito de você pegar na tesoura, às vezes vícios que, né, a pessoa acaba mantendo e acaba
executando da forma errada a vida inteira e é muito difícil você conseguir corrigir isso depois, assim, sabe? O conhecimento é uma coisa interessante porque às vezes são experiências, erros e acertos de outros profissionais que viveram, que já nem estão mais aqui no planeta, que eles deixaram lá sintetizado 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, às vezes até mais, sintetizado em algumas horas de aula, assim, que saem. Isso é muito interessante, porque o aprendizado, basicamente, você está lendo uma síntese do que uma pessoa, né, aprendeu no erro e no acerto, que a gente volta no autodidata aqui, né? Então, por isso que é importante da formação profissional na área da beleza. Quando um determinado corte entra em moda, por exemplo, antigamente o que ditava moda aqui no Brasil eram as novelas, né? Quando a protagonista da novela das 8 saía com Chanel geométrico, por exemplo, todos os profissionais se obrigavam a cortar todos e virava uma verdadeira linha de produção, os salões, assim, sabe? Eu cortava em média 10 Chanéis, todos retinhos e geométricos, igual a da protagonista da TV. Por isso que às vezes eu falo que o conhecimento de coisas clássicas, assim, eu estava falando do Chanel agora há pouco, o Chanel estourou na década de 80 e um dos precursores foi Vidal Sassoon, que é um cabeleireiro de Londres, mas ele tem uma didática para cortar ali o Chanel, e eu acho o Chanel uma forma muito interessante, porque basicamente, quem corta torto não consegue cortar reto, né? O Chanel ele é muito geométrico, né? E quem faz a geometria com perfeição, faz as linhas geométricas de uma forma bem feitas, consegue fazer as simetrias, né? Como eu falei, tortos, né? Ou, desculpe, não era torto não soa bem. Mas assim, quem consegue cortar reto, né, quem consegue fazer um corte com geometria, tem a facilidade de tratar outras formas mesmo. Se você pensar um arredondado, por exemplo, tem uma reta ali que é o raio, por exemplo, né? Então, quem tem essa habilidade, por isso que eu gosto tanto da forma de Chanel, além dela ser uma forma bem universal, assim, sabe? Ele é um coringa, ele entra na maioria dos formatos de rosto. Se você parar para analisar também, a idade não é um fator determinante para o Chanel. A gente vê Chanel em crianças ou em senhoras ou em meninas, né? Então, qualquer faixa etária também. E se você analisar também estilos, também ele é muito universal e versátil. Uma coisa que é muito forte na atualidade é o visagismo, e fala-se muito sobre visagismo, né? Mas o que é interessante disso é que a gente personaliza as imagens de acordo com cada pessoa, personalidade, ou às vezes até fase da vida que a pessoa está vivendo. Isso é interessante, mas exige do profissional que ele tenha várias habilidades universais. O complicado de visagismo é que massificou um pouco, assim, né? Se liga para alguns salões, assim, eles atendem o telefone e falam: a gente não tem cabeleireiro aqui no salão, a gente só tem visagistas. Mas, assim, o pai do visagismo é um cara que chama Philip Hallowell aqui no Brasil, né? E o curso dele é caríssimo e exige uma especialização e aprofundamento muito. Então, assim, é outra coisa que a gente tem aqui no Brasil, né, que é meio a charlatanice, assim, né, isso que é complicado. Então, eu garanto que nesses salões que todos se auto-intitulam visagistas, eles não são, de fato, credenciados, fizeram um workshop, ou até mesmo um workshop dentro desse curso mesmo, né. Mas, assim, o que acontece na prática sobre o visagismo é que muitos cabeleireiros eles se tornam visagistas de uma forma até instintiva. Então, assim, o cabeleireiro ele nem sabe o porquê que propôs uma franja para uma menina que tem uma testa grande, mas ele instintivamente falou: vamos fazer uma franja, vai ficar bom em você. E às vezes ele nem sabe o porquê que propôs aquela franja ali, e é o visagismo que acabou entrando em prática no cérebro dele através do erro e do acerto, assim. Mas o visagismo em si ele é uma arte muito interessante mesmo, né? Então,
Eu vou contar um caso da minha carreira que ela é curiosa, assim, porque entrou no salão uma cliente super moderna, tatuada, com muitos piercings, assim, e ela sentou na cadeira e deu a famosa carta branca, né? E a gente fez uma cor muito agressiva e um corte muito agressivo porque a gente supôs e julgou pelo jeito que ela estava trajada que ela era uma pessoa arrojada e despojada. E logo depois quando a gente foi mostrar o resultado para ela, ela falou que tinha amado o resultado, ficou maravilhoso, mas não condizia com a profissão dela, que ela era responsável técnica pelo setor de cateterismo do hospital onde ela trabalhava, ela era médica. Então, o visagismo, para você ter uma ideia da complexidade, não bastava só o formato do rosto da pessoa, não bastava só o estilo da pessoa, ou às vezes a altura ou personalidade da pessoa, a gente esqueceu de diagnosticar uma coisa que é a credibilidade profissional, né? Que é o que a imagem dela poderia transmitir, né? E ela mesma já entendeu que aquela imagem era muito agressiva para os senhores que ela atendia que precisavam de cateterismo. Todas as profissões, normalmente, o engenheiro, o médico, o advogado, ele tem a formação pela universidade ali e depois ele vai procurar pós, mestrados ou doutorados, assim. E o cabeleireiro, ele vai se formando no campo mesmo, assim, aprendendo o profissional dele trabalhar, né? E muitas vezes ele é mentorado por uma pessoa que não tem a didática adequada. E a dificuldade disso também é que, voltando à analogia, pós-mestrado e doutorado, são ministrados para ele de uma forma muito aleatória, sem ele saber para onde que está indo a carreira dele. E o que acontece é que às vezes a informação também ela é um grau muito avançado para quem está numa formação básica, assim. Então não existe nada formal assim e acaba virando uma miscelânea, né? A profissão de cabeleireiro, eu faço, voltando a fazer analogia com esportes, assim, o cara ele pratica um decathlon, na verdade, assim. Então, o cabeleireiro, ele é diferente da medicina, que tem o oftalmologista, tem o urologista, tem, né, todas as especializações, os cirurgiões. O cabeleireiro não, ele põe mega, faz escova, ele corta cabelo, ele faz mecha, faz colorações, faz progressivas. Então, são várias modalidades que ele tem que se especializar e... É diferente na Europa, por exemplo. Na Europa, a maioria dos cabeleireiros ou são especialistas em corte ou são especialistas em colorimetria, né? Mas aqui no Brasil, o que acontece na prática é que o cabeleireiro ele é um praticante de decathlon, ele tem que ser bom em várias modalidades mesmo, sabe? Quanto mais a gente souber, maior a possibilidade de receita, né? Quanto mais especialidades a gente tiver, maior a possibilidade de receitas. Mas no meu caso, por exemplo, que eu comecei a minha carreira de meio tarde, assim, eu já tinha mais de 25 anos, se bem que hoje em dia não existe esse lance de cedo ou tarde, né? Mas eu optei por me especializar na parte de cortes mesmo, sabe? Então ficou mais fácil para eu direcionar a minha carreira. Em 2016 teve uma lei que chama Salão Parceiro. Entrou essa lei em vigor e o que aconteceu na prática? Os profissionais se tornaram MEIs, que são microempreendedores individuais. O que aconteceu na prática? A lei obriga os profissionais a registrarem os assistentes. Então, antigamente, há 5, 10 anos atrás, era muito comum ver os profissionais com 5, 6 assistentes na bancada. Hoje é muito difícil encontrar profissionais que tenham assistente. Então, assim, isso que foi o que aconteceu com a formação profissional. Então, a minha percepção é que a maioria dos cabeleireiros estão envelhecendo e não está surgindo gente nova para suprir essa demanda do mercado, né? Às vezes a pessoa fica pensando qual que é a demanda, né? Então, basta você observar o tanto número de cabeças que existem no mundo, né? Então, cada cabeça ali é uma possibilidade de trabalho. Ser cabeleireiro é ser um artista. O que acontece? Você tem que
para você se tornar um artista, você precisa aprender várias técnicas. A criatividade, ela é uma junção de todas essas técnicas. Então, você tendo conhecimento sobre as técnicas, você faz um repertório e cria algo, né? Então, basicamente, é o que todo artista plástico usa para criar alguma coisa. E o interessante e dificuldade, na verdade, da carreira do cabeleireiro é conciliar tudo isso com um atendimento adequado, né? Se preocupar com marketing. Como eu falei, a profissão de cabeleireiro, você é um microempresário individual, então você tem que se preocupar na sua carreira de uma forma como se o seu nome fosse uma empresa, né? Então, o cabeleireiro tem que focar em marketing, tem que se focar no atendimento, tem que focar no financeiro. Todas as vezes que eu vou almoçar, eu como empresário e como MEI, às vezes eu vou almoçar e o meu salão ele fica numa subida. E tem muitos escritórios onde o salão está situado, e o que eu acho interessante e preocupante, de certa forma, é que eu sempre subo a ladeira com várias pessoas que trabalham nos escritórios e eles sobem muito devagar e eu escuto eles falando, ainda falta 15 minutos para acabar o meu horário do almoço. Então eu observo essa entrega de entregar o menos possível para receber um valor fixo, sabe? O cabeleireiro não pode ter isso. O cabeleireiro ele tem que ser sangue no olho, ele tem que fazer a coisa acontecer. E realmente ler sobre empreendedorismo é muito interessante para quem está nessa área, porque é justamente isso. Segundo a lei, a gente está numa coisa que é meritocrática, que as pessoas precisam realmente botar muita energia para poder ser remunerada de uma forma adequada. Quando você inicia no mundo do salão, o mais interessante é você dominar todas as técnicas de lavatório por primeiro, assim. Então, tanto a execução do lavado, toda a linha de tratamento, né? Então as reestruturações, né? Você tem que se tornar um especialista em diagnosticar o tipo de cabelo, entender todos os problemas das clientes, diagnosticar como que é o hábito da cliente, a exposição solar que os cabelos sofrem, todos os danos em relação à poluição, ou às vezes dano físico, ou por alguma ferramenta térmica, tudo isso o profissional do lavatório já tem que saber diagnosticar de uma forma independente. Após a formação de lavatório, eu acho interessante a pessoa começar a ter noções de escovas, né? Então, hoje se usa muito os messy hairs também. Depois que a pessoa aprende a executar uma escova de uma forma perfeita, eu acho que pode ser introduzido já outras ferramentas térmicas, como o Babyliss, né, as pranchas também. Esse, na verdade, é o beabá, né? Logo na sequência, a pessoa pode começar a fazer aplicações de colorações. Eu acho ainda que é meio complexo a pessoa diagnosticar a colorimetria, né? Fazer um diagnóstico de colorimetria, mas é interessante ela já saber a fazer a aplicação mentorada por um cabeleireiro, né? Da mesma forma que um chefe de cozinha delega para um cozinheiro executar o prato ali, né? Então, a pessoa que faz a aplicação de cor, ela tem que saber que ela está depositando a tinta, não aplicando e tirando, por exemplo, a tinta, que é muito clássico isso, né? É um erro muito clássico. Fazer o enxágue da forma adequada já, né? Então, depois de aplicação de cores, eu acho que ele pode começar a ter uma introdução e familiarização com colorimetria e mechas. Acho que por último mesmo é a pessoa começar a cortar, assim. Eu acho que daí ela já está apta já a se tornar um cabeleireiro. Eu acho que tem que ele passar por essas fases. Outras especializações dá para considerar como apêndices, assim, sabe? Às vezes penteados, mega hair ou outras especializações você pode fazer avulso, né? Mas eu acho que é interessante mesmo. Começando pelos longos fica mais fácil, porque geralmente quem tem cabelo longo não quer uma mudança muito radical, né? Então o que acontece é que você tira pontas, basicamente, né? Então tira 1 ou 2 dedos, né? Então para quem está iniciando, realmente começar pelos longos é mais fácil mesmo.
O Chanel, que já é de médio, uma transição de médio para curto, eu acho que já depois que você tiver o domínio de todas as formas dos cabelos longos, dá para começar com as formas de Chanel e na sequência trabalhar os curtos, que exigem mais uma visão artística, assim, sabe? Eu sempre falo que cabelo longo e médio, se você tiver um conhecimento técnico bem apurado, você consegue executar aqueles cortes, né? E um curto, ele exige uma certa aptidão, uma artística, assim, sabe? Você tem que analisar a simetria de uma forma visual ou tátil, assim, sabe? É uma construção um pouco mais diferente e exige uma afinação mais aguçada mesmo.